Momento da mensagem da Palavra de Deus. Porque assim diz a Bíblia: Esdras tinha preparado o seu coração. Prepare o seu também. Amém? Nós vamos meditar aí do livro de Gênesis 28. Glória a Deus. Isaac chamou a Jacó, o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te, vai a Padã-Arã, na casa de Betel, sai, pai da tua mãe, e toma lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão da tua mãe. Que Deus, o Todo-Poderoso, abençoe e faça frutificar e multiplique, glória a Deus, multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos, né? E te dê bênção, Abraão, a ti e a tua descendência contigo, para que herdes as terras de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Assim despediu Isaque a Jacó, a qual foi a Padã-Arã e a Labão, filho de Betuel, o amareu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó, e Esau. Vendo, pois, Esau que Isaque abençoara Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar lá a mulher para si, e abençoando, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, fora a Padã-Arã, vendo também Esau que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se a Esau e Ismael e tomou para si por mulher, além das tuas mulheres, Maldaque, filha de Ismael, filha de Abraão, irmã de Nebote. Amém? Partiu Jacó para Berseba e foi a Harã. Chegou no lugar e passou a noite, porque o sol já havia posto, tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou ali para dormir. E sonhou, e eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém? Até aí, viu, meu amado? Vamos ler até aí. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Amém? Querido, nós vamos meditar aqui na transformação de uma pessoa pela palavra de Deus. Às vezes você não crê que Deus possa transformar alguém, né, na sua casa, na sua família, mas eu te digo algo nessa noite, meu amado. Com certeza, viu? Com certeza, nosso Senhor e Salvador consegue, viu? Consegue salvar pessoas. Com certeza, o nosso Deus é um Deus transformador. Né? O Deus que me transformou. O Deus que me tirou das drogas, que me tirou das ruas, né? Me santificou, me limpou primeiro, depois me santificou. Esse Deus transforma. Amém? Deus está falando, nunca desista dos teus, porque Ele pode limpar e transformar. Lembra que Abraão mandou um dos seus servos ir até a terra da sua parentela, escolher trazer uma esposa de mão beijada para Isaque, devido ao iminente risco de morte pelas mãos de seu irmão. Jacó, meu amado, não pôde esperar por este mimo. Ele precisou fugir, aparentemente, sozinho, enfrentar o deserto com enormes dificuldades e provações, encontrar local de habitação de seus parentes, escolher uma esposa, trabalhar por ela, ser capaz de suportar as safadezas de seu sogro e dos seus cunhados. Ser capaz de suportar perdas e prejuízos, trabalhar duro, ser capaz
de tomar decisões e de estabelecer prioridades em sua vida. Cuidar de sua família, né? Jacó era chamado de quê? Trapaceiro, né? Era como se fosse hoje um vigarista, um 71, né? Jacó era assim. Mas Deus consegue transformar, né, aquilo que aos olhos humanos não tem jeito, para coisa boa para ele. Esta grande transformação deu por seu apego à promessa. Em pouco tempo, o mimado Jacó se transformou num grande homem. A gente vê, meu amado e minha amada, versículo 10 ao 15, né? A desculpa para esta repentina viagem, né? Não mudou a verdade de que Jacó estava fugindo da ira de seu irmão. Mas após esse genuíno encontro com Deus, o fugitivo se transformou em peregrino e peregrino da fé. Um herói bíblico, meu amado e minha amada, né? Olha só, ele ainda diz, ó cego, viu? Naquele hino, que eu gosto muito desse hino aí do Gerson Rufino, né? Que fala, né? Do passado dele, que ele estava morto para Deus, né? Tem um hino aqui também, o louvor aqui acho que se eu não me engano é o 15, que ó, com cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, né? Então, meu amado, a gente às vezes andamos aí por lugares, antes de conhecermos a Jesus, o pastor aqui mesmo andou, né? Andou por lugares espinhosos, né? Andei com a vida totalmente torta antes de conhecer a palavra de Deus, mas o nosso Deus é um Deus que resgata, é um Deus maravilhoso, é um Deus que é refúgio, né? Em nome de Jesus, normalmente Ele nos resgata, traz, né? Nos ensina, nos purifica, nos limpa e nos ensina a palavra e nos ensina a ser homens e mulheres de Deus. Amém? Transformar suposto neto de Deus em filho de Deus. Amém? Filho de peixe, peixinho é, né? Tem um ditado que diz, o filho de crente não é crentinho, né? Pais convertidos são filhos de Deus, mas isso não torna os filhos de Deus automaticamente em netos de Deus, né? O pai às vezes é convertido, mas o filho não quer saber, até que pague preço, até que paga o preço que Jacó pagou pela desobediência a Deus. Deus não tem neto, meu amado e minha amada. Eu tenho que dizer isso. Deus tem filhos, somente filhos. Então, né, o teu filho vai ter que deixar de ser neto de Deus, né, sair debaixo das tuas orações, decanta nebe astrobianda, e aprender a andar na presença do Senhor, aprender a orar, aprender a buscar, aprender a falar com o Pai. Isso na hora certa, Deus vai resgatar ele e vai trazer para a presença do Senhor, né? Seu marido também não conhece a palavra, vai passar a conhecer, viu? Deus também não tem grau de parentesco com o esposo. Infelizmente, meu amado, muitos filhos de crentes vivem pela fé. Pela fé deles, pastor? Não, pela fé dos pais, né? É verdade. O que tem de filhos de crentes que aprontam, gente? Porque o inimigo é furioso, né? O inimigo é furioso, porque o pai serve a Deus. Aí vê o filho, ele tenta jogar esse jovem, né? E apresentar pratos do mundo, né, as oferendas aí do mundo, para desviar o pensamento dele da obra de Deus. Aí vai para o mundo, apanha do mundo, aí volta todo quebrado para Jesus. Oh, Senhor, me perdoe, né? É dessa maneira. Ainda não tiveram um encontro genuíno com Deus, mas vão ter. Muitos jovens tocam instrumentos musicais, cantam, né?
cantam em suas igrejas, aprenderam a orar, ler a Bíblia e até a pregar, mas continuam perdidos. São meros religiosos não convertidos. Amém? São meros religiosos e não convertidos. Infelizmente, a nossa realidade é essa, né? A realidade hoje, meu amado e minha amada, é essa aí, né? As pessoas se acham religiosas, mas não convertidas. Somente uma experiência pessoal com Jesus Cristo pode transformá-los em verdadeiros filhos de Deus. Então, tem que se ter uma boa experiência com Jesus. A juventude, né, de hoje está aí perdida, a maior parte dos jovens. Você vai nesses bailes funks, né, o que tem de filho de pastor, filho de obreiros evangélicos, é brincadeira. Ah, a culpa é do pai, então? Não. A culpa é do próprio filho. Viu? A culpa é do próprio filho, que não quer saber de Jesus. Aí anda, aí experimenta drogas, aí experimenta bebidas, aí o Senhor começa a apertar, aí o inimigo sabe que o pai está orando, o inimigo começa a apertar também. Principalmente aquele que é afastado dos caminhos do Senhor. Então, meu amado, temos que cuidar, temos que ensinar os nossos filhos de acordo com o que diz a palavra de Deus, né? E a palavra de Deus diz: corrige teu filho se precisar com vara verde. Não é para sair espancando, não, irmão, né? Vara verde quer dizer ser rígido, caso precise, né? Ser rígido. Um filho mimado, né, um suposto neto de Deus, foge de casa para não ser morto pelo seu próprio irmão, que era o caso de Jacó. Mas espera aí um pouquinho, por que Deus escolheu a Jacó e não Esau? Seria Deus injusto? Porque Jacó trapaceou o próprio irmão, né? Comprou a bênção da primogenitura do próprio irmão. Mas o irmão, olha só que diferença. Jacó se preocupava em ser abençoado. O irmão não estava nem aí. Trocou isso por um simples prato de lentilha. Jacó não tinha amizades nesse mundo. A única amizade dele era a mãe. E Jacó tinha sonhos, não era com as coisas desse mundo. No entanto que Jacó encostou a cabeça na pedra, ele sonhou com pessoas desse mundo, não. O sonho de Jacó, ele via anjos subindo, anjos descendo, anjos que subiam até o céu, anjos que desciam até a terra, meu irmão e minha irmã. Então, é dessa forma, muitas das vezes, nós não enxergamos como Deus enxerga, viu? Então, às vezes, não valorizamos uma pessoa, mas o Senhor valoriza. Deus tem um amor muito grande por todo ser humano, mas alguns em especial. Muitas das vezes você vê uma pessoa afastada, você acha que dali não sai nada. Mas foi Deus que escolheu, viu? Está afastada por um período, mas o Senhor vai lá e resgata. Como fez com Jacó. Jacó andou, né? Andou mimado, não se preocupava com as coisas da vida, não se preocupava com as coisas, né, do céu, não se preocupava com Deus, até que Deus começou a colocar à prova. Foge de casa para não ser morto, né? Mas dura é esta fuga, né? Porque ele tem experiência, né, genuína com Deus, com o nosso Criador, e se transforma num homem responsável, num peregrino de fé. Porque Jacó tinha fé. Jacó era homem de fé. Jacó passou a ser responsável, ser um homem, né, totalmente diferente do que ela é. Você vê o poder de transformação que Deus faz na vida, meu amado e minha amada. Esse é o poder de transformação. Ele era um peregrino da fé. Passou a ser um homem
totalmente convertido. Passou a ser um herói bíblico. Estas incríveis transformações aconteceram, meu amado e minha amada, devido ao seu apego à promessa de Deus a Abraão. Então Deus tem promessa nos seus. Então entrega. Simplesmente entrega nas mãos de Deus. E eu tenho certeza de uma coisa, meu amado e minha amada, que Deus vai cumprir a promessa, porque Ele não é o homem que mente e nem filho do homem para que se arrepende. Deus cumpriu as promessas na vida de Jacó. Né? Depois dele, fez ainda um filho abençoado, que era José. Deus cumpriu as promessas na vida de Abraão. Deus cumpre as promessas na vida de todo servo dele. Então, se Deus tem promessa nos seus, espera no tempo do Senhor, que Deus vai resgatar. Não desista, continue orando. Amém? E quanto a você, quais as transformações que você espera? A sua fé em Cristo causou em você o quê? Qual o tipo de transformação? Você é um religioso ou você é um legítimo filho do Senhor? Amém? Deus tem um chamado na sua vida, meu amado e minha amada. Mas Deus não está te chamando para ser neto. Deus está te chamando para ser filho. Então, Deus não quer tratar com a sua mãe para abençoar você. Deus quer tratar direto com você. Deus quer um compromisso direto com a sua vida. O Senhor quer um compromisso, meu amado, direto contigo, minha amada, direta contigo. Quando Salomão, meu amado, pediu a Deus sabedoria, ele dormiu ignorante, mas acordou sábio. Sabe por quê? Deus abençoou, né, o processo ao longo do tempo. Salomão teve de estudar, pesquisar, aprender. Aprendeu sobre todas as plantas. Também falou dos animais, das aves, répteis, peixes. Deus abençoou o seu esforço. Jacó tinha conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento vinha de terceiros. Vinha de ouvir. Após a longa jornada, meu amado e minha amada, que durou muitos anos, agora Jacó tinha conhecimento pessoal com Deus. Observe, meu amado. Observe, minha amada, o tempo. Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada, né? Tá lá, olha só, Gênesis 28, 20. Não é algo instantâneo. Às vezes você acha que as coisas são no seu tempo e as coisas não são no seu tempo. As coisas vêm no tempo de Deus. Jacó esperou o tempo de Deus. É errado quando muitos crentes pedem milagres de sabedoria, poder instantâneo, para serem os tais. É verdade. O pastor tem um pequeno conhecimento da palavra de Deus. Mas eu recebi esse pequeno conhecimento durante o meu ministério, que já tem 30 anos quase. Há certas coisas, meu amado e minha amada, da nossa vida, que nós temos que pagar o preço. Observe que na Bíblia não há um único exemplo sequer de Deus quando, dando sabedoria e conhecimento espiritual, de um instante para o outro. Olha, digno de nota é dizer que na obra de Deus não existe atalho. Atalho, meu amado, é a armadilha do diabo. Deus exige crescimento pouco a pouco. Observe que Jacó não foi transformado instantaneamente. Ele entrou no processo de Deus. E Deus deu sabedoria, mas depois que ele pagou o preço. Amém?
todos, inclusive o Senhor Jesus, tiveram que passar pelo processo que leva tempo. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria e da graça de Deus, e Deus era com ele. Lucas 2:40. Deus trabalha, meu amado, aperfeiçoando a vida do crente. Deus trabalha através do tempo. Satanás promete atalhos. O diabo arruma atalhos, promete atalhos. E hoje mas muito crente dentro da igreja de Cantanebe, assobianda, pega esse atalho de Satanás. Aí começa a achar ruim, brigar na igreja, viu? Oferecendo benesses instantâneos, né? Isso que o diabo faz. Mas são mentirosos, como fez com Eva no paraíso, dizendo-lhe, né? No dia em que dela comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus você será. Não caia desse engordo, não caia desse engano, meu amado. Espere o tempo de Deus, porque o tempo de Deus vai te fortalecer, vai te capacitar, vai te dar sabedoria, vai te dar estratégia, vai te transformar num grande guerreiro de Cantanebe, assobianda. Deus tem uma grande obra na sua vida, mas o tempo não é seu, o tempo é de Deus. Está com pressa porque Deus manda falar, hein? Está com pressa porque o Senhor manda falar. Não tenha pressa, não tenha pressa, amém? Em nome de Jesus, meu amado, fica aí com essa palavra, amém? Eu tenho certeza de uma coisa: no tempo certo, no tempo exato, né? Deus vai, com certeza, né, abençoar você.